Um olá a todos, graça e paz. O ano de 2020 e 2021 ficarão na história da humanidade como destaque a serem estudados pelas gerações futuras. Mas diante de tudo o que vivemos nesses 2 últimos anos, nos fazemos uma pergunta: será que haverá gerações futuras? Me pergunto isso levando em consideração tudo o que vivemos nestes 2 últimos anos. Parece que todas as trombetas do Apocalipse tocaram nestes 2 últimos anos. Brincadeiras à parte, é inevitável nos fazer essa pergunta hoje. Estamos chegando ao fim? Os leitores e estudiosos da Bíblia têm todos os motivos do mundo para dizer que sim, estamos chegando ao fim. Ou pelo menos, precisamos considerar seriamente a possibilidade disso estar acontecendo. E quais seriam os sinais que nos falam sobre este fim dos tempos? Gostaria aqui de destacar alguns sinais bíblicos que nos falam sobre o fim dos tempos. Começando pelos sinais que falam sobre a natureza e as convulsões sociais. Jesus estava com seus discípulos e eles estavam conversando sobre este tema, fim dos tempos, e nesta conversa os discípulos de Jesus o fazem uma pergunta: como saberemos que estamos vivendo o fim dos tempos ou que o fim dos tempos chegou? E Jesus responde da seguinte maneira: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mateus, capítulo de número 24, versículos 6 a 8. Outros sinais que eu gostaria de destacar aqui falam sobre epidemias e sinais no céu. Lucas, capítulo de número 21, versículo 11, diz o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Nós vimos que o século XIX foi um século marcado por terremotos que devastaram cidades inteiras. Até mesmo na década passada, nós vimos o Haiti, por exemplo, que foi devastado por um terremoto. Nós, agora no ano de 2020, fomos surpreendidos pelo vazamento de um vídeo que mostrou caças da Marinha Americana perseguindo os chamados UAPs ou OVNIs. O Pentágono, em conformidade com o governo americano, disse que esses vídeos são reais. E eles falam de objetos que são desconhecidos pelo Pentágono e pelo governo americano. Esses objetos também possuem tecnologia desconhecidas e são tecnologias superiores às tecnologias usadas hoje pelo exército americano. Outros sinais aqui que eu gostaria de destacar fala sobre sinais dados pela própria igreja. Mateus, capítulo de número 24, versículos 11 ao 12, diz o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós vimos nestas últimas décadas, talvez nessas últimas 3 décadas, uma ação profética muito forte nos altares, púlpitos das igrejas no mundo inteiro, denunciando o comportamento da igreja desta geração. A igreja de Cristo dessa geração, dessas últimas décadas, deixou de ser a igreja de Cristo que espalhou fogo pelo mundo. A igreja de Cristo, ela se perdeu em doutrinas estranhas, se perdeu nas suas próprias vaidades, se perdeu pelas luzes dos holofotes,
se perdeu pela sua prosperidade, se entregou a teologias que enfatizam os interesses da terra e não do céu. A igreja das últimas décadas se tornou moradora da terra e não mais peregrina. E ao passo desse desvio doutrinário, desse desvio da boa prática, da ortodoxia, da ortopraxia, também vem acontecendo o esfriar do amor. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a ética é filha da teologia. Ou seja, a palavra de Deus, ela conduz o nosso comportamento, as nossas relações, ela nos ensina como nos relacionar. Quando nós perdemos a palavra de Deus de vista, nós também perdemos o modo corretamente bíblico de como nos comportar, de como agir, de como nos relacionar com todas as coisas ao nosso redor. E hoje nós estamos vivendo, não só na igreja, mas toda uma sociedade esvaziada do amor. O ser humano foi coisificado. O ser humano hoje não passa de um like. O ser humano hoje não passa de um voto. O ser humano hoje é reduzido a um número. O ser humano é alvo dos algoritmos que enriquecem aqueles que já são muito ricos. O ser humano não passa de um produto nos dias de hoje, um produto a ser descartável. Mas a palavra de Deus diz que nós somos a menina dos seus olhos. Mas não é isto que nós vemos acontecendo nos dias de hoje. O apóstolo Paulo também, falando sobre os últimos dias, vai nos falar sobre um sinal que vai nos ajudar a entender, a nos posicionar no tempo em que vivemos hoje. Escrevendo ao seu discípulo Timóteo, Paulo diz: "Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes." Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 ao 5. Então Paulo também, falando sobre os últimos dias, nos dá uma baliza, nos dá a possibilidade de discernir se estamos no fim dos tempos ou não. E este sinal fala sobre o perfil da geração dos últimos tempos. Um outro sinal que nós podemos lançar mão para avaliar o momento histórico que nós estamos vivendo hoje, no que se refere à fé, no que se refere ao fim dos tempos, à volta de Jesus, fala sobre a história natural. Nós podemos também levar em consideração a história natural para entendermos o momento que nós estamos vivendo hoje. A história natural pode nos dar também condições de entender, compreender o momento ao qual nós estamos localizados na história. Havia 2 profetas em Israel que profetizou na nação em um tempo em que Israel estava vivendo sob a ameaça do Império Assírio. Amós e Oséias profetizaram em Israel e eles denunciaram o estado moral, ético, o estado espiritual da nação de Israel naquele momento. E esses sinalizadores sociais, eles apontavam para o fim. Israel, como consequência da sua rigidez e daquilo que hoje nós chamamos, uma expressão bem popular hoje, que é usada nos dias de hoje, que é o negacionismo, Israel negando todos os sinais proféticos que estavam acontecendo ali naquele tempo, foi invadida pelos assírios e eles foram deportados e nunca mais voltaram. Israel, o povo de Israel, passou a voltar agora
na década de 40, no final da década de 40, para a sua terra. Nós vimos aqui que Oséias e Amós denunciaram a imoralidade e a corrupção generalizada. Quando nós lemos Amós capítulo 2, versículos 6 ao 7, nós vamos ver a denúncia de sentença de juízes que estavam deturpando a lei, se corrompendo. Nós vamos ver também os profetas, denunciando, Amós denunciando a desmoralização da instituição família. Amós vai dizer que pai e filho dividiam na mesma casa a mesma mulher. Então nós vamos ver uma sociedade se perdendo, uma sociedade se degradando, se desfazendo na imoralidade. A imoralidade dando sinais, demonstrando o fim daquela sociedade. E nós podemos constatar estas coisas acontecendo também em outras civilizações, como o Império Romano, e também nós vamos ver isso acontecendo entre os gregos, nos momentos finais ali do período histórico de império dessas civilizações. Nós vamos ver o crescimento da imoralidade e da corrupção generalizada. Paulo também ele vai falar sobre um outro sinal, e eu vou encerrando por aqui, do fim dos tempos. Paulo também faz uma denúncia profética falando sobre este comportamento eclesiástico dos últimos dias, que é a negação da verdade. Hoje nós estamos vivendo um tempo que tem como um dos nomes a pós-verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como também que, sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão às fábulas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 3 ao 4. A palavra grega correspondente aqui a tempo, que Paulo usa neste versículo, é kairos. E kairos fala sobre tempo indeterminado, tempo fixo e definido, tempo em que as coisas são conduzidas à crise, a esperada época decisiva. Paulo estava falando aqui do fim dos tempos. Estamos chegando no fim? Não sabemos. Eu não posso responder essa pergunta com precisão, mas uma coisa eu posso dizer: os sinais estão em todo o redor. Eu assisti agora recentemente na Netflix um filme que se chama Não Olhe para Cima. E esse filme vem repercutindo bastante. Esse filme, embora vindo de uma plataforma que nos leva a ter cuidado ao consumir algumas coisas vindo dali, embora esse filme vindo de fontes que promovem e propagam valores antagônicos aos valores do reino, esse filme nos fala de forma profética. Eu diria que esse filme foi tirado da boca do corvo. É a profecia que vem da boca da mula e que nos fala dos tempos de hoje. Esse filme nos fala de dois cientistas que estavam denunciando a chegada iminente de um cometa que iria destruir a Terra. E assim como nos dias de Noé, as pessoas não deram crédito. Antes, se perderam nos seus próprios prazeres, se perderam nas suas próprias vontades, nas futilidades, discussões banais que permeiam e que tomam a mente das pessoas. E o final daquele filme, ele é trágico porque ele fala da destruição de toda a Terra. Esse filme ele nos fala sobre algo que estamos vivendo hoje. O mundo está dizendo: não olhe para cima. Mas o que a Bíblia nos fala? Eu encerro esse vídeo falando e me referindo, fazendo menção à palavra de Jesus que diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça,
porque a vossa redenção se aproxima. Olhe para cima, porque o Senhor pode estar às portas. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe.